Olá pessoal, como é que vão? Eu sou o professor Carlos Pamila, da equipe do NUSE Concursos, da disciplina de Geografia. Estou aqui para trazer um pouco da prova e um pouco dos conteúdos que venham a cair nessa prova, que eu tenho certeza que você vai fechar essa prova, ok? O candidato ele tem que ficar bem atento. Atento a quê? Ao edital. O edital de Geografia traz 4 pontos. Quais seriam, Pamila, esses pontos? Primeiro, o edital traz o quê? A formação territorial de Pernambuco. Nessa formação territorial de Pernambuco, ele vai pedir as mesorregiões, as micro-regiões e as regiões de desenvolvimento de Pernambuco. O candidato ele não pode confundir. E já eu vou trazer as dicas para você ter uma noção da diferença entre meso, micro e regiões de desenvolvimento, ok? O segundo ponto do edital, ele traz os aspectos físicos. Aí você pergunta, Pamila, aspectos físicos de quê? Do Brasil, do Nordeste, de Pernambuco? Acreditamos que ele vai trazer os aspectos físicos do estado de Pernambuco. Mas o fera, ele tem que errar por excesso e não por falta. Então eu dou uma dica. Vê aspectos físicos do Brasil, depois você reduz. Você vai para os aspectos físicos do Nordeste e no finalzinho você faz uma analogia com os aspectos físicos do estado de Pernambuco. Isso é o ponto 2. O ponto 3 do edital vem os aspectos humanos e os indicadores sociais. O edital, coloca como subitem população, economia, o espaço urbano do estado de Pernambuco, o espaço rural do estado de Pernambuco e os movimentos culturais do estado de Pernambuco. E o ponto 4, a questão ambiental do estado de Pernambuco. Perceberam quantas vezes eu falei o nome Pernambuco? Pois é por isso que a dica de hoje vai sobre o nosso estado, ok? Primeiro passo para você, candidato, tem que saber a localização do estado de Pernambuco. Percebam que no mapa, Pernambuco não faz fronteira apenas com 2 estados. Quais seriam esses estados? O estado do Maranhão e o estado de Sergipe. Outra coisa, você tem que ter uma noção da localização de Pernambuco em termos de fisiografia. Pamila, o que vem a ser isso, fisiografia? Os aspectos naturais do estado de Pernambuco, ok? Olha, a região Nordeste, ela é subdividida em 4 sub-regiões. Quais são? A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Você tem que lembrar, candidato, em Pernambuco não tem Meio Norte, portanto não tem Zona dos Cocais, ok? Então vamos agora entender um pouco sobre as mesorregiões de Pernambuco. E aí o candidato já observa no mapa e percebe que Pernambuco apresenta 5 mesorregiões. Pamila, quais seriam essas 5 mesorregiões? Olha lá, a região metropolitana do Recife, ok? Essa mesorregião composta por 4 micro-regiões. Quais são? Micro-região de Suape, Itamaracá, Recife e Fernando de Noronha. Próxima mesorregião, a mesorregião da Zona da Mata, ok? Dividido em 3 micro-regiões, a Mata Norte, a Mata Sul e a micro-região de Vitória de Santo Antão. O Agreste dividido em 6, Vamos errar por excesso, então o fera vai lembrar de quê? Do Vale do Ipojuca, Vale do Ipanema, Brejo de Pernambuco, Garanhuns, Médio e Alto Capibaribe. Muito fácil, tenho certeza que você vai lembrar. Tenho certeza, com horas de dedicação você vai lembrar. Sertão, o sertão dividido em Sertão de Pernambuco, tá certo? No qual vão estar 4 micro-regiões, são elas o Sertão do Mochotó, o Sertão do Pajeú, o Sertão de Araripina e o Sertão de Salgueiro. E a última, a do São Francisco, que coincide aí com a parte meridional. O candidato tem que lembrar, meridional é o mesmo que sul, setentrional é o mesmo que norte. Lá, na região do São Francisco, tem 2 micro-regiões. São elas de Petrolina e Itaparica. O candidato tem que ter consciência que ele vai ter que lembrar de todos os aspectos físicos e humanos de cada mesorregião. Por exemplo,
Na metropolitana do Recife, o que a gente poderia destacar? O aspecto econômico, o porto digital, o complexo portuário de Suape. Na Mata Pernambucana, você não pode esquecer o sistema de plantation, que também faz parte do edital da prova de história. Aquele sistema que tinha como característica a monocultura, toda a monocultura associada ao latifúndio. Essa monocultura voltada para exportação. Muito bem. O agreste, você vai fazer uma analogia com a zona da mata. Enquanto a zona da mata é a monocultura associada ao latifúndio, no agreste você vai associar o quê? O cultivo da policultura. E a policultura é associada ao minifúndio. E no sertão, Pamila, qual seria as características marcantes, principalmente no aspecto econômico? O sertão pernambucano está aqui, ó, a Chapada do Araripe, a maior produção de gesso do Brasil. E não esquecer do São Francisco, a fruticultura irrigada do Vale do São Francisco. Lembrando que Petrolina, no Brasil, é uma das cidades da maior produção agrícolas do nosso território, ok? Você também não vai deixar de lembrar isso aqui, ó, as regiões fisiográficas, né? Percebam, as mesorregiões são 5. Quando eu falo em regiões fisiográficas, eu divido o território pernambucano em apenas 3. A mata, que engloba aí também a região metropolitana do Recife, o agreste e o sertão. Outra coisa, quando eu falo em fisiográficas, eu estou falando dos aspectos naturais. E aí, o candidato vai lembrar que Pernambuco apresenta basicamente 3 tipos climáticos. Um clima mais úmido, na zona da mata litoral, um clima semi-úmido, na parte do agreste, e um clima semiárido, aquele tipo de clima que vai apresentar chuvas irregulares, ok? E por fim, divisão geopolítica estadual, ou seja, RD. O que é que significa RD? Regiões de desenvolvimento. Percebam, são 5 mesorregiões, são 12 regiões de desenvolvimento e são 19 micro-regiões. Se você organizar a tua hora de estudo, o teu estudo, eu tenho certeza que você vai acertar essa questão. E por falar em questão, eu vou deixar uma questão agora, vou dar um tempo para que você resolva e já já eu retorno com a resolução dessa questão. Valeu?